Olá pessoal, aqui quem fala mais uma vez é seu amigo bilionário. O vídeo de hoje, ele é bem interessante. Na verdade, ele vai falar de um grande constrangimento que eu passei, que até a semana passada para mim era um tabu, e eu tinha vergonha de contar para as pessoas o acontecido lá nos Estados Unidos. É que eu fui preso nos Estados Unidos e desci para o presídio. Foi uma situação muito constrangedora e eu evitava de falar. Os meus amigos particulares eu, na verdade, nunca contei. Mas estive a semana passada numa reunião de família, no aniversário de um sobrinho meu. E daí a gente conversando das experiências, né? Que ele já morou na Itália, o meu irmão já morou na Itália, o meu irmão já morou nos Estados Unidos também. E eu já morei nos Estados Unidos. E daí a gente foi contando as experiências. E o meu sobrinho tocou no assunto. Ei tio, me conta aí como foi aquele fato lá nos Estados Unidos que você foi preso. Aí eu peguei e comecei a contar. E quando eu menos espero, todo mundo ficou vidrado. A minha família toda. E ele dizia assim, vai tio, termina a história. Aí eu, calma, eu vou terminar. Então pessoal, eu vou começar agora a contar essa história passo a passo. É uma história bem interessante, fiquem atentos, certo? E antes de mais nada, queria pedir carinhosamente a cada um de vocês que gosta do nosso trabalho, que nos acompanha, não esqueçam de dar o like nesse vídeo, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o seu melhor amigo, certo? Nesse exato momento, pessoal, eu vou contar uma experiência ímpar na minha vida, certo? E o tema desse vídeo é o dia que o bilionário foi preso nos Estados Unidos. Veja bem, pessoal, eu, como todo mundo, aqui no Brasil, né, pelo menos a grande parte das pessoas, tinha o sonho de conhecer os Estados Unidos. E daí eu tive uma grande oportunidade, porque já tenho uma tia minha que mora lá há mais de 10 anos, eu tenho duas tias minhas que são cidadãs americanas, e dois primos também que são cidadãos americanos, e sempre eles me chamavam. E daí eu fui para os Estados Unidos. Eu morei 1 ano e 2 meses em Pompano Beach, na Flórida, a meia hora de Miami. Foi uma experiência incrível. Só que daí, como todo brasileiro que quer crescer em um país, a primeira coisa que eu imaginei é que eu tinha que falar o idioma daquela nação que eu estava naquele momento. E daí me matriculei dentro dos primeiros 30 dias no curso de inglês. E quando eu cheguei lá, foi uma experiência fantástica. Tinha haitiano, colombiano, francês, libanês, venezuelano. Assim, rapidamente assim eu enxergava pessoas de 20 países. Eu me relacionava com aquelas pessoas. E todos eles atrás de uma coisa naquela sala de aula, atrás do inglês. Só que daí, eu, em vez de arrumar uma namorada americana, como é o sonho de todo mundo quando chega lá, para ver se casa e pega a cidadania, né? Porque a mente da gente quando chega lá muda bastante, viu pessoal? A gente vive num país de cultura pobre, ou seja, um país que você não tem muito conforto, entendeu? A estrutura do país passa longe do que os Estados Unidos, com a sua riqueza, pode te proporcionar. Aí, como já era de praxe, eu passava na casa de uma namorada, que eu comecei a namorar lá, que ela era paulista. Era até interessante ela, sabe? Porque ela me chamava de Charles. Foi uma experiência muito legal. Às vezes eu falava com ela por telefone e dizia, eu não estou te escutando. Aí ela dizia assim, Charles? Aí eu, pois não, querida, pode falar. Né? Porque ela era paulista e lá em São Paulo ninguém fala Charles, é Charles. Ninguém fala porta, porta, é portão, né? Isso aí vocês já sabem. Aí, pessoal, eu fui pegar ela em casa e a gente estava indo para o curso de inglês. Aí a gente parou no farol e eu fiquei aguardando. E daí ela estava do meu lado, começando a conversar, eu aqui conversando com ela. E quando eu me virei, o farol deu verde. E eu só fiz tirar o pé do freio. E quando eu menos espero, tinha uma moto, uma Harley Davidson na frente, com um negro na moto. E quando eu menos espero, encosta na moto. E eu paro o carro e ele já desce, ele não caiu, não derrubou a moto, só fez deslocar um pouquinho a placa. E daí ele começa a gritar em cima de mim. Eu desço do carro, I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. Né? Me desculpe, Senhor. E ele gritando comigo. Aí ele pediu $2.000, depois baixou para $1.000. Ele queria tirar algum dinheiro meu, que ele viu que eu era estrangeiro, que eu não sabia falar muito bem inglês.
Mas daí eu comecei a ligar para minha tia, para o meu primo, para alguns amigos, para ver se alguém chegava para me socorrer. Eu fiquei muito nervoso, porque a última coisa que um imigrante imagina que possa acontecer com ele nos Estados Unidos, pessoal, é ser parado pela polícia, é receber um policial na sua casa, é ter contato com a polícia americana, porque lá a lei funciona, é diferente do Brasil, né? E daí, quando eu menos espero, chega minha tia, chega a esposa do meu primo, depois chega meu primo e tenta dialogar com o rapaz lá, mas ele insiste em ligar para a polícia. Aí ligou para a polícia chegou, e quando chegou foi outro negro. E daí, lá nos Estados Unidos tem disso, né? Infelizmente, um negro favorece outro, existe um certo racismo, e eu fiquei muito preocupado, porque eu já sabia dessa realidade. E daí, depois de quase 2 horas de procedimento, isso era por volta de 7 horas da noite. Quando foi umas 10 horas da noite, perto de 10 horas, o negro policial, né, alto, muito forte, era um xerife, ele chegou e falou assim: você está preso. Aí virou as minhas mãos e me algemou. Aí eu fiquei sem acreditar. A partir desse momento eu fiquei sem chão, eu não fiquei no meu normal. E ele me levou para aquela viatura da polícia e me colocou lá dentro, que era uma van, uma picape. E eu comecei a passar mal dentro da viatura, algemado aqui com as mãos para trás. E eu fiquei sem entender, eu digo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Meu Deus, tem misericórdia de mim. A única coisa que eu me lembrava era de Deus para pedir a misericórdia dele, porque eu estava passando mal em tempo de desmaiar. Eu não estava acreditando naquela cena. Chegou um amigo do meu primo, que tem 25 anos de xerife, que é um policial que sempre estava lá no restaurante do meu primo. Eu vi ele várias vezes. E ele é branco, né? E tentou conversar com um policial negro, que só tinha 5 anos de xerife. E ele nem olhava para o outro policial, por mais veterano que fosse na polícia. Eu estava sem conseguir entender, porque eu estava presenciando tudo, né? Eu estava dentro da viatura, mas eu estava escutando. E daí, eles me levam para a delegacia. Eu chego na delegacia por volta de 10 horas da noite. Pessoal, eu me senti num filme americano. Todos vocês já viram essa cena que eu vou falar agora. É quando alguém é pego pela polícia americana, chega lá e bate aquela fotinha de lado, né, com aquele metro, né, que tem assim na parede. Aí depois você vira de frente, eles pedem para você sorrir, para ficar sério, de todo jeito. Eu bati acho que umas 8 fotos lá, né, para poder ficar fichado. E eu não estava no meu normal, eu estava muito mal. Sinceramente, eu não estava entendendo nada. Foi uma situação muito delicada. Aí depois desse procedimento na delegacia, eu entro na cela com 2 americanos, 2 senhores americanos. O americano é o seguinte: quando você começa a conviver lá, você percebe quem é americano misturado, né, latino-americano com americano, e daí por diante. Ou então quando é americano nativo. Aí quando eu entro na cela, eu percebo que são 2 americanos nativos, só que todos 2 assim, um pouco acelerados, sabe, tipo adicto, né, dependente de droga, alguma coisa desse tipo. E eu fico na minha, né, recuado, calado, e um deles, muito falante, começa a puxar assunto comigo, e eu começo a conversar com um deles, né, um pouquinho de inglês que eu já sabia, que eu já estava 10 meses na escola de inglês, né, eu comecei a falar um pouquinho com eles, né. E daí, quando eu menos espero, quando dá meia-noite, chega um policial na cela, né, e retira eu e meus colegas de cela, né, a minha realidade era essa lá, infelizmente. E daí a gente entra em 8, por volta de meia-noite, a gente sai da delegacia e entra naqueles camburão, aqueles caminhãozinho, que igual aqueles que você vê nos filmes, né, que tem aquela frentezinha comprida, parecido com aqueles ônibus escolar americano. Pois é, a gente entra num camburãozinho daquele, né, pela traseira dele, com aqueles bancos compridos, do mesmo jeito que você vê no filme, pessoal. Entendeu? Do mesmo jeito que você vê no filme, eu me sentia dentro de um filme. Tinha hora, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que tá acontecendo isso comigo. Aí eu fiquei sentado lá com o restante dos presos, né? E nós fomos transportados para um presídio. Quando a gente chega no presídio, tudo muito limpo, tudo no ar-condicionado. Coisa de primeiro mundo, impressionante. Aí a gente anda por um corredorzinho e daí a gente para numa parte que tem uma parede assim, mas tem uma abertura, e uma moça americana chega e coloca um saco, e pelo que ela me falou, pelas expressões corporais dela, ela quis dizer que tanto eu como os rapazes que estavam comigo, a gente tinha que ir no banheiro e trocar de roupa, né? Diz aí, pessoal, qual era a roupa? Era uma roupa laranja de presidiário. Eu desci para o presídio porque eu fui preso em flagrante, né? E o crime
é crime de desordem, né? Tem um crime lá nos Estados Unidos que é o crime de desordem. Qualquer imigrante que chegar lá, o policial pode te acusar de crime de desordem, dependendo do que você faça, certo? Você está fazendo desordem no país deles. Aí, moral da história, eu pego a roupa, laranjinha, daquele jeitinho que você vê nos filmes, e vou no banheiro e visto aquela roupa, olho pra mim e digo, meu Deus, eu não acredito nessa cena. Eu estava em estado de choque, eu não estava no meu normal ali. Mas era a minha realidade, eu tinha que... E alguma coisa me dizia que eu ia ficar pelo menos uma semana ali. Alguma coisa me dizia isso. Mas daí, vamos pra frente. Só que depois que a gente pega e troca de roupa, lá no presídio tem vários corredores. Todo no ar-condicionado, viu? Todo muito limpo, muito cheiroso. E daí, a gente começou a seguir os corredores, obedecendo os alto-falantes que tinha nos corredores. Aí alguém dizia left, right, aí a gente ia seguindo. Aí as pessoas, tinha uma moça, não, uma voz de uma mulher que falava no microfone, dizia meu nome, Henry Charles, number 7. Ela falou isso quando eu estava lá no pátio. A gente foi seguindo, né, no corredor, aí de repente a gente chegou num pátio que era tipo uma praça de alimentação. Todas as mesas de aço inox, redondinha, brilhava de longe. Tudo muito limpo, todo o presídio no ar-condicionado, viu, pessoal? Aí ao redor dessa praça da alimentação, que eram várias mesinhas, que todo mundo ficou sentado lá, porque daí era mais gente, né? Não era só eu e mais os 6 que estavam na delegacia, não. Chegou mais gente de outros locais, né? Que também tinha sido preso. Aí, na praça da alimentação, ao redor, eu percebi que tinha várias celas. E eram numeradas, né? Que tudo... Eu morri de medo de errar e depois ser penalizado, porque eu não estava no meu país. Foi uma situação muito delicada. Eu ficava muito tenso, muito tenso. E daí eu ficava muito ligado no que o pessoal ia falar, o que era que as pessoas que estavam comigo estavam fazendo para eu poder fazer igual, para mim não ser penalizado de alguma maneira. Aí, quando eu menos espero, a moça fala no microfone, Henry Charles, aí sou eu, number 7. Aí eu escutei um barulho, tá, que era da porta da cela sendo aberta. E daí, aí eu pego, aí eu fiz logo amizade com um colombiano lá, né, eu fiquei puxando assunto com ele para poder me ajudar, porque eu vi que ele falava mais inglês do que eu. Aí ele falou, amigo, você. Aí eu peguei e segui, entrei na cela. Pessoal, quando eu entro na cela, o que foi que eu deduzi? Assim que eu entrasse na cela, eu tinha que fechar a cela, não é isso? Aí quando eu fechei a cela, que eu fechei, que eu entrei na sala, que eu olhei pra frente, tinha um colombiano todo tatuado. Sentado, era uma beliche. Ele estava sentado na parte de baixo, com os braços encostados no joelho e olhando para baixo assim, ó. Muito sério. E nem olhou para mim. Não olhou para mim. Aí eu, buenas noites, senhora. Aí ele, buenas noites. Aí olhou para mim assim, rapidamente, buenas noites. Aí baixou a cabeça. E eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Só que daí quando eu olhei para minha esquerda, tinha um aparelho sanitário, todo de aço inox, brilhava. E do lado do aparelho sanitário, tinha uma pia pequenininha de inox. E a cela era pequena, era para 2 pessoas. E daí eu imaginei, puxa vida, e se eu for fazer alguma necessidade aqui, esse colombiano aí vai me ver, e se ele fizer eu vou ver, como assim? Né? Tudo é um fato novo, né, pessoal? E eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei, pedi licença a ele, né, e subi para beliche. Pessoal, o colchão, altamente confortável, até consegui tirar um cochilo lá. Muito confortável, é aquela esponja da NASA, né, que o pessoal fala, é muito confortável mesmo. E não tinha travesseiro, né, no próprio colchão tinha uma ondulaçãozinha assim que você encostava a cabeça. Era tão confortável que eu consegui dormir, para você ter uma ideia. Isso, eu dormi meia-noite e meia, né, que a gente chegou no presídio, todo esse procedimento não foi demorado não, foi tudo muito rápido. Aí quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, tocou uma sirene. Aí eu peguei e as portas das celas todas abriram. Tá. Aí eu ficava muito ligado para mim não vacilar, entendeu? Eu morria de medo de ser penalizado. Aí eu peguei e saí, 3 horas da manhã, eu e todo mundo para a praça da alimentação. Aí tinha uma filinha, eu peguei a fila. Era uma vasilhazinha assim, pessoal, descartável, com uma papa de aveia, sem açúcar e sem sal. Horrível. Eu acho que eu não comi 30%, também eu estava muito mal, eu estava sem conseguir comer.
na verdade. Aí eu comi um pouquinho, deixei lá e estava só esperando a hora de voltar. A sirene tocou de novo, voltei para a cela. Aí voltei a dormir. Quando foi 4h30 da manhã, a minha cela abre. Tá, tá. É um barulho alto, eu acho que eles fazem isso proposital, né? A minha cela abriu. Só que abriu a minha cela e a cela de alguns outros presos, né? Era a minha realidade, viu, pessoal? Desculpa aí. E daí eu saí. Quando eu saí, tinha outras pessoas também lá no pátio, né? E a gente ficou aguardando a moça falar nos alto-falantes, né? Porque lá tudo era assim. Aí falou meu nome, Henry Charles. Aí ele foi citando vários nomes, né? Aí pronto, aí a gente fez uma filinha para sair na porta principal. Aí pronto, a gente foi saindo e aí a gente voltou pro mesmo lugar que a gente chegou. Pessoal, tudo isso foi na mesma noite, viu? Aí a gente foi seguindo o corredor e ela dizendo left, right, né? Direita, esquerda. Aí a gente voltou pro mesmo local. Quando eu cheguei no mesmo local, a mesma moça que me deu o saquinho com a roupa de presidiário, ela me dá a minha roupa de volta. Isso, 4h30 da manhã, mais ou menos, ainda estava escuro ainda. Aí eu peguei, fui no banheiro, troquei de roupa e a partir daquele momento lá, eu já estava liberado. Eu saí pela porta da frente do presídio, o presídio muito bonito, viu, pessoal? Parecia um prédio empresarial de alto luxo. Eu saí, na hora que eu saí do presídio, não tinha ninguém do lado de fora, o dia amanhecendo, e eu fiquei perdido, eu não sabia onde era que eu estava. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas eu vou ter que procurar alguém que eu possa pegar um Uber para chegar em casa, porque lá em casa eu tenho dinheiro. E também tinha uma amiga minha, né, que eu tinha recebido ela, já tinha 30 dias que ela veio do Brasil para lá, né, que hoje em dia ela está lá, já tem 4, 5 anos que ela está lá, ela não quer mais voltar, e graças a Deus não aconteceu com ela o que aconteceu comigo, né, pelo amor de Deus. Aí eu procurei um posto de gasolina lá, procurei um Uber, um rapaz lá colombiano, né, porque lá é mais fácil você conversar com os latino-americanos, né, porque o espanhol ele é mais fácil de entender, entendeu? Do que o próprio inglês. Aí eu cheguei lá, pedi para um rapaz lá que era hispano, né? E ele pediu um Uber, eu peguei o Uber. Quando cheguei em casa, eu bati lá na janela da minha amiga e daí ela me deu o dinheiro, eu paguei o Uber e fui dormir. Aliás, né? Tomei uma medicação lá para poder dormir e baixar minha tensão. Pessoal, fica aí uma experiência incrível que até semana passada eu não tinha coragem de contar para ninguém, porque não só por ser um fato que eu achava que não era positivo, entendeu? Mas por não relatar algo assim pejorativo, sabe? Mas aí eu fui contar essa história na minha família, todo mundo ficou surpreso e tal, e fica aí uma experiência de vida, né? Para quem me segue, para quem curte o nosso trabalho, para quem gosta, tenho certeza que vai acrescentar de alguma maneira. Tá joia? Muito obrigado a cada um de vocês, mais uma vez, por assistir o nosso vídeo. E não esqueçam de dar o like nesse vídeo e compartilhar com o seu melhor amigo. E fazer aí um comentário, pessoal. Tá joia? Eu preciso do comentário de vocês e para mim ver o que vocês estão achando mais interessante dentro do nosso canal, pra gente melhorar a cada dia, tá joia? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Valeu!